Olá pessoal, beleza? Meu nome é Jorge Santos, eu sou aqui responsável pelo site de processamento digital e estamos aí desde 2009 oferecendo nossas dicas sobre geoprocessamento, software livre, software proprietário. Nós amamos geotecnologias e gostamos de compartilhar esse conhecimento com vocês. É o site www.processamentodigital.com. E hoje a gente quer apresentar um tutorial sobre interpolação de pontos para a criação de um mapa pluviométrico, um mapa de chuva com a média de chuvas e com a representação de umas isoetas. É um mapa bem simples, é uma interpolação simples e você gera uma curva de nível para representar essas isoetas. Então, quando a gente se propõe a fazer qualquer trabalho, nós precisamos dos dados. Então, eu tenho dois dados aqui básicos. Um é o shape dos municípios da área de interesse e outro, que são esses aqui. São esses municípios de interesse. E o outro dado é uma planilha do Excel que contém a média de chuvas. Como que você pode obter com o seu órgão de meteorologia a média anual das chuvas no seu bairro, na sua bacia hidrográfica, no seu local de estudo. Então tenho aqui essa planilha do Excel com essas informações. Onde cada município você tem um total que corresponde à média da chuva. E aqui, no caso, é a coordenada central do município. Então eu tenho dados em latitude sul e longitude oeste e tenho a média da chuva. Então são várias etapas até a gente conseguir obter finalmente o mapa interpolado. Primeira etapa é fazer a leitura dos dados. Estou visualizando essa planilha e estou vendo as coordenadas em graus, minutos e segundos. Latitude sul, longitude oeste. Portanto, se eu tenho coordenadas em graus, minutos e segundos, eu estou trabalhando aqui no sistema Se eu tenho coordenadas em graus, minutos e segundos, eu estou trabalhando no sistema de coordenadas geográficas. Então, sistema de coordenadas geográficas é o sistema dessas coordenadas. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu preciso converter essas coordenadas, importar no QGIS e gerar minha interpolação. Bom, a gente começa preparando as coordenadas em graus, minutos e segundos. Se você tivesse com coordenadas planas, bastaria você importar diretamente. Agora, com essas coordenadas em graus, minutos e segundos, é necessário realizar alguns passos. Por exemplo, é a substituição. Onde está esse símbolo do grau, a gente tem que substituir por um espaço. Onde está o símbolo do minuto e do segundo, também temos que substituir. Então, vou selecionar essas duas colunas e vou substituir. Vamos substituir aqui por localizar e selecionar, substituir. Vou localizar esse sinal do grau, vou até copiar ele aqui. Vou localizar esse sinal do grau, seleciono de novo as colunas, colo ele aqui. E vou substituir por um espaço. Substituir tudo. Ele afastou o 19 do 39. Então ele fez uma substituição. Próximo passo. Vou substituir o símbolo do minuto pelo espaço, que é um espacinho que eu dei aqui. Substituir tudo. Depois eu vou substituir o símbolo do segundo junto com a letra S. Vou substituir por nada. Nada quer dizer que não tem nada preenchido aqui nesta célula. Então é só nessa coluna que eu vou fazer. Substituir o símbolo dos segundos juntamente com a letra S por nada, ou seja, nenhum valor. Ele vai fazer a substituição para mim. Depois eu venho para essa coluna e faço a mesma coisa. Substituo o símbolo dos segundos com o W pelo nada. Nada aqui. E assim eu fiz a formatação das coordenadas para o formato em que o QGIS vem entender. Depois eu tenho que renomear
a coluna de latitude sul, vou chamar simplesmente de S. E a coluna longitude oeste, eu vou chamar simplesmente de W, que significa oeste em inglês, west. E agora a média é a média das chuvas mesmo. E você mantém ele no padrão que ele está. Tudo certo. Sendo que eu estou trabalhando com coordenadas geográficas que estão abaixo do Equador e a oeste do meridiano principal. Portanto, essas coordenadas geográficas são negativas. E como a gente resolve isso? Pela concatenação. A gente pode concatenar mais para cá para ficar um pouco afastado. Vou colocar aqui o sinal de menos e vou pressionar Enter. E vou repetir esse sinal de menos. Depois eu vou concatenar aqui. Como eu faço a concatenação? Igual. Clico na célula do S. Clico no E, que está acima do número 7 no teclado. Você tem que segurar Shift. E clico... Não, perdão. Clico neste aqui primeiro. Depois eu clico no E. No outro. Clico neste sinal. Letra E. Depois eu clico nesse aqui, que é o número que eu quero. Quando eu pressionar Enter, ele vai colocar o sinal na frente de todo mundo. Então, basta você preencher automaticamente. Mesmo vale para esse aqui. Igual esse símbolo, que é o H2, o E, e seleciono o W. Enter. E vai colocar o sinal na frente de todo mundo. Daí basta você selecionar. Vou copiar. Vou aqui selecionar esses outros aqui. Vou selecionar a função colar especial. Somente valores. Porque eu vou ignorar as fórmulas. Então eu colo somente os valores. E agora substituir. E essa coluna eu posso apagar. Essa também. Tá aí. Esse é o formato de coordenadas. Como é o formato de texto, ele é alinhado à esquerda. E como é o formato aqui de número, é alinhado à direita. O número é alinhado à direita e o texto é alinhado à esquerda. Tá vendo aqui? Texto. Aqui número alinhado à direita, texto alinhado à esquerda. Então a gente faz essas técnicas para a gente dizer que são coordenadas geográficas, sim, e são negativas, porque elas estão abaixo do Equador e a oeste do meridiano principal. E aqui estão, preparei todas as coordenadas, sem nenhum problema, muito tranquilo, só fazendo técnicas do próprio Excel. Agora eu vou fazer uma cópia da minha planilha, vou salvar como precipitação. Vou salvar com média chuvas, ok. Vou salvar como média, ok, só para manter aquele arquivo sem alteração lá. E agora meu arquivo está pronto, posso importar para o QGIS, mas o QGIS entende o formato XLS, XLSX? Não, ele só entende o formato CSV. Então, vou em arquivo, salvar como, lá na pasta de precipitação mesmo. Vou salvar como CSV separado por vírgulas. E clique em salvar. Responde sim. Não tem mais nenhuma alteração para fazer nessa planilha. Clico para fechar e digo que não. Agora basta importar as coordenadas geográficas para o QGIS. Como eu faço isso? É através do meu recurso texto delimitado. Ele fica bem no atalho aqui. Adicionar uma camada de texto delimitado. Clico nele. Clico em procurar. E vou até o meu arquivo da precipitação, que é o CSV. Quando você adicionar uma lista de coordenadas de grau, minuto e segundo direto para o QGIS, que é um procedimento que a gente já colocou no site, você tem que notar se a codificação é System. Codificação, qualquer uma aqui no Windows você tem que usar como System. O delimitador personalizado ou é a vírgula ou o ponto e vírgula. Como que você pode saber o delimitador correto? Só você vir aqui no CSV e tentar abrir ele com o bloco de notas. Então você vai ver aqui, ó, ID, ponto e vírgula, cidade, ponto e vírgula, S, ponto e vírgula, W, ponto e vírgula. Então, o delimitador separador dessas colunas é o ponto e a vírgula. Então aqui no QGIS você marque ponto e vírgula, desmarque qualquer um outro. Você pode perceber que as colunas ficam arrumadas. Depois, o campo X, você diz que é o W, sempre.
E o campo Y você diz que é o S sempre. E marque essa opção se você estiver importando, apenas se você estiver importando coordenadas em graus, minutos e segundos. Aí você marca essa opção. Então clique em OK. E ele vai aparecer para você o seletor do sistema de referência de coordenadas. Lá no meu site eu tenho um documento chamado Lista dos sistemas EPSG mais utilizados no Brasil. De cara, a gente está trabalhando aqui, ó, com o EPSG 4326, que significa que aqueles municípios lá do trabalho estão no sistema de coordenadas geográficas e no Datum WGS64. Então eu posso digitar aqui 4326 e eu vou obter aqui embaixo, pelo código, o sistema de coordenadas geográficas e o Datum WGS84. Se você fosse usar o Datum brasileiro, você teria que digitar 4674, que corresponde ao sistema de coordenadas geográficas, e o datum siga 2000. Então, eu vou deixar neste trabalho todo mundo em 4326. Sistema de coordenadas geográficas e o datum WGS74. Clique em OK. E aqui estão as estações pluviométricas devidamente importadas para o QGIS. Vou botar uma cor vermelha para você poder visualizar melhor. Aqui estão elas, são as estações distribuídas pela área de interesse. E os pontos que eu adicionei pelo QGIS são definitivos? Não, são pontos temporários. Então você tem que fazer uma cópia desses pontos para gravar como shape. Então, botão direito, salvar como, é a opção. Você vai, já está definido como sistema 4326, só você clicar em buscar. E viajar até a sua pasta de trabalho. A minha pasta precipitação e shape. Isso eu vou criar aqui média chuvas pontos, só para saber que isso aqui é o shape de pontos. Salvar e OK. Agora sim eu posso remover o média chuvas OK do meu mapa. Removi. E agora eu tenho um shapefile definitivo com a média das chuvas. Já importei os dados para o QGIS. Então, toda aquela parte de importação de coordenadas geográficas está aqui na tabela de atributos. Estão aqui as coordenadas devidamente importadas para o programa. Ele fez uma pequena formatação aqui que eu não gostei. Exemplo. Aqui eu tenho média chuvas OK, que é o que eu estava trabalhando, né? Então, ó, 1355.27, 1300.44. Aqui ele fez um valor decimal um pouco maior. Ó. Então eu quero criar um campo decimal somente com duas casas decimais. Então eu entro em edição e acesso a calculadora de campo. Na calculadora de campo eu crio um novo nome. Qual era o nome que estava? Média. Então eu vou criar um campo chamado média 2. É um campo do tipo decimal, com largura 10 e a precisão só quero só 2. Eu quero 10 algarismos, com somente duas casas decimais. Quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho 6 algarismos. Não, vírgula não conta. Então, precisão 10 é suficiente para abrigar os 6 algarismos e ainda sobra. E a precisão 2, que eu só quero duas casas decimais. Em campos e valores, eu vou clonar aqui, ó, campos e valores. QGIS 2.8.3. Os campos e valores estão aqui em cima. Versões anteriores do QGIS, os campos e valores ficam aqui embaixo. Então, em campos e valores, eu vou clonar o campo média. Eu clico duas vezes nele para ele vir para cá para dentro. Agora, ó, em prévia de saída, ele vai gravar para mim 1355.27. Clique em OK. Agora sim. O formato é exatamente como eu queria lá do Excel. Ó. 1525. Tá tudo certinho. Beleza? E o campo média antigo eu não quero mais. Então vou excluir esse média antigo. Vou lá, clico no X, excluir coluna, excluo média antigo. Tá aí. Posso salvar e sair da edição. Você vê que agora eu tenho a média devidamente igual ao que eu importei lá do QGIS.
Qual é o próximo passo para fazer meu mapa da chuva? Já tenho os dados no computador. Qual é o próximo passo, Jorge? O próximo passo consiste em fazer a interpolação dos pontos. Essa interpolação do ponto, a gente vai utilizar o método IDW, que ele é chamado de, conhecido como a ponderação do inverso da distância. Esse método IDW, para funcionar bem legal, é bom você trabalhar no sistema de coordenadas planas. Daí para frente, reprojetar o shape, né, da sua área de interesse, e reprojetar os seus pontos para o sistema plano. Porque estamos trabalhando no sistema geográfico. Se lembra das coordenadas geográficas? Sistema geográfico. Como eu faço isso? Você tem que usar a base que eu sempre uso. Você pode estar baixando depois na descrição do vídeo ou depois lá no site. Em C, base cartográfica. Aqui é a base de fuso. Fusos do Brasil. A base de fusos do Brasil indica que os municípios estão no fuso 23. Qual estado que eles pertencem? Esses municípios só adicionar a base do estado, limite unidade da federação do IBGE. Ó, são dados de Minas Gerais, do fuso 23. Minas Gerais é cortado por 3 fusos, cuidado. Fuso 22, 23 e 24. Então aqui é o fuso 23. Então, se eu estou trabalhando com o geográfico WGS74, no sistema geográfico, se eu for reprojetar para o sistema plano, eu tenho que trabalhar com WGS 1984, UTM 23S. Simples e direto. Então, posso remover os arquivos da base, não preciso mais dele. Todos os pontos e todos os polígonos de interesse serão reprojetados para WGS 1984, UTM 23S. Como faço a reprojeção no QGIS? Basta salvar como. Média chuva pontos, botão direito, salva como. E aqui eu tenho que trocar o SRC. O SRC utilizado aqui é o geográfico da WGS74. A gente tem que reprojetar para o plano. E como que eu posso saber o plano? Através da lista dos códigos EPSG, que são mais utilizados no Brasil. Uma lista, um documento que eu tenho, que eu faço no blog já há um bom tempo, onde eu faço um catálogo do sistema de referência que a gente mais utiliza no Brasil. Porque você acessa toda hora. Nós temos 2 sistemas de coordenadas. E dentro desses 2 nós temos particularidades. Temos WGS, temos o dato, né, o modelo da Terra, CIRGAS 2000, diferentes modelos. Então tem aqui, ó, todos os códigos para o CIRGAS 2000, ó, todos os códigos para o Córrego Alegre, todos os códigos para o WGS74 e todos os códigos para o STAD 69. Então no Brasil a gente usa esses 4 modelos da Terra. Outros você pode estar utilizando também, mas no Brasil só utilizamos esses 4. Então se eu quero WGS UTM 23S, eu venho aqui na tabela e aqui é a minha cola. Só a tabela do WGS. Geográfico e plano. Pode perceber que o geográfico é o 4326, como eu falei. E o projetado do outro sistema é o WGS74 para esse trabalho, obviamente. O TM23S. 32723 é o código. Então eu memorizei o código da minha lista. Volto até o QGIS, clico nesse globinho. Selecione o SRC. No globinho eu digito no infiltro. 32723. Eu vou achar, ó, sistema projetado de coordenadas, universal transversa de Mercator, WGS 1984, TM23S. Então, o ponto antigamente era geográfico WGS74. Agora ele vai ser do sistema plano, WGS74, TM23S. Clique em buscar para salvar o ponto e vou novamente até a pasta de precipitação. E na pasta shape tem aqui, ó, média chuva pontos. Então vou botar um sufixo nele para diferenciar o TM23S. Então vai ficar média chuva pontos, o TM23S. Então eu salvo ele e clique em OK. Já reprojetei ele. Agora faltam os municípios. Municípios, salvar como. Mesmo esquema, globinho. Ele já fica aqui, último da lista. Você clica nele, clica em OK. Buscar. Municípios, sufixo, UTM23S. Salvar. OK.
Os municípios transformados também. Agora eu tenho dois dados no sistema plano, não estou mais trabalhando no sistema geográfico. O que eu faço? Crio um novo documento em branco e não salvo nenhuma mudança. Pronto. E agora eu adiciono os dados que eu reprojetei para o sistema plano. Média chuva pontos, municípios UTM, os dois UTM 23S. Aí, pode perceber que as coordenadas mudaram. Olha o formato das coordenadas. São as coordenadas planas. Agora eu posso fazer minha interpolação com tranquilidade. Vou aqui botar um estilo de cor da galeria. Os pontos também. Agora eu posso fazer a minha interpolação com tranquilidade. Vou botar aqui um texto ID. Posso fazer minha interpolação com tranquilidade. Como eu faço a interpolação no QGIS? Raster, interpolação, interpolação. Então, olha como funciona a interpolação no QGIS. Camadas vetoriais você diz que são os pontos. Obrigatoriamente são os pontos. Média chuva pontos UTM 23S. Atributos de interpolação é a média de chuva, o média 2. É aquele campo que contém a média anual das chuvas. Então, clique em adicionar para colocar ele aqui. Ele já sabe que é uma camada de pontos. Então, não tem problema. Depois, eu troco de interpolação triangular peso pelo inverso da distância. Tá aí a interpolação IDW. Outro aspecto interessante aqui é a extensão. Vou fechar aqui para você ver. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, isso aqui são os municípios. Esse é um determinado nível de zoom. Quando eu aproximo, eu tenho essa visualização. Então, vou voltar. Se eu desenhar um retângulo em cima, eu estou determinando qual é a extensão do projeto. Porque se eu colocar na visualização, no zoom dos pontos, a minha interpolação vai ficar pegando justamente nessa borda da faixa, porque é a extensão. Então, você coloca sempre a extensão com uma certa folga para fazer a interpolação pela extensão. Aqui está de bom tamanho. Você pode deixar até uma certa folga, tá vendo o retângulo? Então ficou aqui a extensão do mapa. Aí você vai no algoritmo normal, define que são os pontos e a média da chuva e adiciona. Agora, você vai criar o raster interpolado definido pela extensão atual. Você vai querer considerar o raster pela extensão. E o tamanho do pixel, nós vamos chutar aqui um pixel de 30 metros. 30 metros, 30 metros. Mesmo tamanho da Landsat. Em seguida, você vai atribuir uma saída para o arquivo. Você vai lá, C, precipitação. Vai ser agora uma pasta imagem. Vou criar uma pasta imagem. Aqui tudo bem, tem que ser muito bem organizado. E nessa pasta imagem eu vou chamar de raster. Raster interpolado. Vou dizer também que é um arquivo do tipo .tif. Raster interpolado.tif, imagem tif. Clique em salvar e roda o processo de interpolação. Daí é só aguardar o processo. Lembrando que os dados foram reprojetados para o sistema plano. Daí para frente, não trabalhe com dados em geográfico. Já faça a reprojeção para o sistema plano, que é o sistema mais preciso, né? Considerei a extensão para que eu tivesse o raster com uma certa folga. Porque depois eu vou fazer um corte para o limite dos municípios.
Esse foi o raster interpolado. Esse é o resultado da interpolação. Claro que é um raster com uma única banda em tons de cinza. Então você pode acessar as propriedades dele, clicar em estilo. Tipo de renderização, banda simples falsa cor. E você escolher uma rampa de cores dessa qualquer. Vou escolher uma que vai do vermelho, passa pelo branco, vai até o azul. E vou dizer que é o mínimo e o máximo, intervalos reais. E vou inverter a rampa de cores. Calma aí que tá pensando um pouquinho aqui quando eu cliquei em real. Tá pensando um pouquinho. Isso. E agora eu clico contínuo, não. Intervalo igual. 5 classes. Clico em classificar. Depois eu clico em aplicar. Ok. Ele vai mostrar para mim o raster interpolado. Então aqui onde está a concentração maior, você vê que ele fica em vermelho, a rampa invertida. E as concentrações melhores de azul claro. Daí o que a gente pode fazer agora? Você viu que eu pedi para ele rodar pela extensão. Agora eu posso utilizar esses municípios aqui de interesse como se representassem uma máscara. Vou selecionar uma simbologia que eu já gravo na galeria. Eu poderia definir o raster interpolado para os limites desse município, o contorno. Então, eu preciso criar uma máscara para esse município. Então, vou fazer uma cópia desse município para ser criado como uma máscara. Salvar como, buscar, municípios, máscara. Fiz uma cópia do shape porque eu vou modificá-lo. Salvar. Ok. Tá aí a cópia da máscara. A cópia do shape, a máscara. Ok, qual o próximo passo? Eu vou editar esse shape de modo que fique somente o contorno. Então, clico na ferramenta Alternar edição da máscara e abro a tabela de atributos da máscara ou seleciono com a ferramenta de seleção todos os polígonos da máscara. E aqui na barra de ferramenta digitalização avançada, que ela fica em exibir, barra de ferramentas digitalização avançada. É essa daqui, ó. Essa barra aqui. Nessa barra aqui, quando eu seleciono os polígonos, eu tenho a função mesclar feições selecionadas. Ó. Essa função aqui. Mesclar feições selecionadas. Então, vou mesclar todo mundo numa categoria só. Só clicar em OK. Pronto. Sem salvar, sair da edição. Posso colocar a barra de ferramenta de volta ao seu local de origem. E agora eu tenho aqui somente o contorno. Somente o contorno dos municípios. E os municípios e o contorno dos municípios. Municípios eu posso tirar por enquanto do mapa. Agora eu faço um recorte da máscara. Você pode perceber que a máscara está no mesmo sistema de coordenadas, todo mundo no mesmo sistema de coordenadas. O recorte não funciona nem com ilha se tivesse mais de um polígono na tabela. Deixa eu abrir a tabela de atributos aqui. Se eu tivesse mais de um polígono aqui, o recorte não funciona. E o recorte não funciona com sistemas diferentes. Todo mundo no mesmo sistema. Então, todo mundo no plano. A máscara já está no plano. Posso consultar as propriedades dela. Em geral, eu vejo que ela está no sistema plano. Então, vou fazer o recorte. Raster, extração, cortador. Que é o algoritmo que faz o recorte. Vou entrar com o raster interpolado, arquivo de saída. Vou chamar de recorte raster. C, precipitação, imagem, raster interpolado, vou chamar de recorte raster. E o tipo GeoTIFF. Você procura aqui o GeoTIFF, é o primeiro da lista. Ponto TIFF. Nenhum valor de dado zero, você marca essa opção que é importante. E no modo clipping, você tem a opção de extensão e tem a opção de camada máscara. A camada máscara para cortar com municípios máscara. Clique em OK.
E aguardo o processo de recorte. Perfeito. Fechei. Desligo o meu raster interpolado. E agora eu vou até colocar aqui uma cor escura para... Vou até botar aqui uma cor escura para a máscara. Você vê, ó, que agora ela fica por cima. E o recorte raster eu coloco a mesma rampa de cores. Banda simples falsa cor, mesma rampa, mínimo e máximo real. Inverter a rampa, continuo no intervalo de classe, 5 classes, classifico. Tá aí o raster interpolado com designzinho bem agradável. Tem aí os pontos. E aqui é onde tem a concentração maior. É só mostrar o rótulo da média sobre os pontos, você vai ver, ó, a concentração maior nessa região. Você vê que está bem mais acentuado. E agora que eu tenho meu raster interpolado, eu posso gerar as isoetas. As isoetas não são nada mais, nada menos do que as curvas de nível. Tem esse raster aqui, o recorte raster, basta gerar as curvas de nível. Raster, extração, novamente, contorno. Contorno é um algoritmo que gera as curvas de nível. Você vai criar. Arquivo de entrada, recorte raster, cuidado. Arquivo de saída, que é um vetor, seleciono na pasta do shape, precipitação shape, vou gerar como isoetas. Gravar. Intervalo entre linhas de contorno, tá como 10, vou deixar. Nome do atributo, Elevation. Vou clicar em OK e ele vai gerar as curvas de nível para essa região. Pode perceber que ele gerou as isoetas somente na área do meu recorte, tá vendo? Deixa eu botar a simbologia para ela de outra cor. Azul. Você vê que ele gerou as isoetas somente na limitação do recorte. Ah, mas eu quero que extrapole a área. Você vai gerar as curvas do raster maior. Vou botar aqui amarelo. Beleza? Vamos gerar as isoetas para o raster maior. Só você gerar por interpolado. Raster, extração, contorno. Raster interpolado. Saída, vou botar shape, isoetas. Eu só vi com uma pasta, estranho. Salvar e isoetas. Extensão. É o maior, vai ser mais curvas. Mesma coisa. E espaçamento das curvas de 10 e o contorno e elevação. Clique em OK e aguardo a criação das curvas de nível para o raster maior. É isso aí. Aqui são as isoetas, elas estão por baixo. Vou colocar. Eu botei o nome. Vacilei no nome do arquivo, hein? Deixa eu remover aqui e consertar lá. Vacilei no nome do arquivo. Botei um caractere estranho ali. Beleza. Venha. Venha com o nome corrigido. E aqui estão elas. Posso colocar aqui um azul. Ele extrapolou os limites da minha área. Tanto é que ele gerou, enquanto tinha raster aqui grandão, ele gerou. E tem a isoeta mesmo da pequena área ali. Que você viu. Ó.
Então é assim que a gente gera um mapa de raster de precipitação, que é um raster nada mais nada menos que um raster interpolado. Você pode mudar a rampa de cores para outra do seu gosto. Ó, pode pegar uma spectral, pode ser uma verdinha. Viu? Daí é só você enfeitar o pavão. Todo mundo foi criado com sucesso, tá tudo muito bem. E esse é o trabalho do site de processamento digital. Deixa eu pegar aqui identificação. Olha o valor da elevação. Pode colocar um rótulo, né? Então vamos colocar um rótulo aqui nesse carinha. Deixa eu botar amarelo novamente. Vamos colocar um rótulo nele. Rotular isoetas como elevação. Aí. Você vê nos mapas, né, os números da precipitação, tá aí. Beleza, pessoal? Então esse foi um tutorial do site de processamento digital, longo tutorial, mas a gente tem que explicar muito bem detalhado para que você saiba fazer seu mapa de precipitação e nunca mais tenha dúvida a respeito disso. Tá certo? Eu estou deixando meu contato aberto para curso, para treinamento ou para bate-papo. Se quer trocar ideia comigo sobre geoprocessamento, você pode me adicionar no WhatsApp. Eu não tenho nenhum tempo livre, mas se eu puder, eu falo com você, te atendo numa boa, não tem problema. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de divulgar o nosso trabalho.